Fala, amiguinhos anarcocapitalistas. Sinal deu uma queda aqui, né? Conforme eu havia falado, que ia fazer uma transmissão hoje, né? Sobre uma série de vídeos, inclusive vocês encontram no Facebook, no YouTube. E o que é, né? O que é o Estado e o que são os políticos? Parte 10. Não existe direita no Brasil, né? E você pode começar a intuir isso, né? Ter alguns insights. E você perceber que a direita, ela não combate ou ataca a estrutura do Estado em si. Você percebe a direita atacando outros políticos. Então, às vezes você vê uma medida paliativa aqui ou ali, mas a direita verdadeira, ela combate, inclusive, a existência do Estado. Então você vê alguma medida paliativa, né, que no segundo momento o Estado acaba se agigantando. Você percebe que no primeiro momento um ou outro agente político ou agente da própria estrutura, né, do alto escalão, se mostra como alguém que está diminuindo, digamos, privilégios, né? Só que depois de algum tempo você vê esses privilégios penduricalhos sendo aprovados, apenas para cativar, né, a comoção da população. Mas que é o Estado, né? O Estado, como é ensinado na escola, enfim, nas faculdades, e também já falei isso em outros vídeos, né, é ensinado como a composição, né, de território, nação, né, povo e etc. Quando na verdade é uma classe, né, é uma classe que goza de benefícios, tanto do ponto de vista benefícios e privilégios, né, do ponto de vista econômico financeiro, quanto a proteção da própria lei criada pelo Estado. Vou te dizer um exemplo do que eu estou falando aqui. Se você, sei lá, ofender uma pessoa comum, existe dentro da legislação, do direito, né, estatal, você tentar, meio de processo, ganhar a causa, enfim, né, ter um reparo, enfim. Agora, se você fizer isso contra o Estado, contra o agente do Estado, contra um político, enfim, muitas vezes não só isso, né, você pode ter, digamos, uma desproporção, né? Então, assim, entre pessoas e empresas existe um nível de penalidade, vamos dizer assim, e se você fizer a mesma coisa, inclusive com motivação, inclusive, e fundamentação, o porquê, né, contra um agente, né, um agente público, aí são outros 500. Inclusive a própria estrutura de Estado, ela acaba vendo isso de uma maneira, digamos, um pouco mais rigorosa, né? Como se um agente de dentro do Estado e de fora do Estado fossem pessoas de planetas diferentes, vamos dizer assim. Então, vamos lá, o que é o Estado? Então, conforme Rothbard, o Estado é aquele que detém aquilo que ele consegue por meio da coerção, né? E Ludwig von Mises define o Estado como aquele que tem o monopólio da coerção, tentando colocar legitimidade, né? Ou seja, ele acaba tentando, por meio de leis, entender que ele pode ter o monopólio da coerção, né? Então, na verdade, o Estado,
não é nada do que você diz que é o Estado, do que você ouviu falar que é o Estado, que na verdade é algo abstrato, ele é um ente abstrato, e ele está no imaginário da população, e a população, por ter fé, né, cega no Estado, acaba dando uma legitimidade implícita ao Estado. Claro, alguns vão dizer assim, mas o Estado ele causa um mal concreto. Sim, ele é um ente imaginário, porém as ações dele acabam sendo concretas do ponto de vista de que, uma vez dado esse poder ao Estado, reconhecendo eleições e as instituições criadas pelo Estado e seus agentes, né, como um todo, a população abre mão inclusive da sua própria segurança, né, de seu bem-estar, entregando na mão de terceiros, né? E o Estado ele acaba de maneira concreta agindo, né? Alguns vão dizer para o bem ou para o mal, mas se você observar, é sempre para o bem dos seus, no caso o corpo, o establishment, né? O estamento burocrático, né? Bem para os seus, e mal para a sociedade, ainda com a desculpa de que é o grande equalizador de conflitos, aquele que promove, né, o bem-estar, o bem comum. Você vê isso na legislação, né? No direito, né? No direito civil, no direito do processo civil, em várias etapas do direito justpositivado, né? Várias partes, né, do direito justpositivado. As palavras ali, bem comum, interesse público, coletividade, é sempre assim, sobre a suposta suposta bem-intenção, o Estado ele acaba trazendo para si a incumbência, né, aquilo que ele diz como missão de promover a ordem, enfim, o bem-estar, que alguns ingênuos ainda acreditam nisso, né? E sabemos que o Estado não é bem assim. E o que são os políticos, né? Nos outros vídeos aí dessa série aí, os políticos já disse que o político, a figura do político em si, ele é um verniz, né? Você vê, ele é como se fosse algo simbólico. Os políticos não são nada mais que pessoas que barganham, né, para si aquilo que inclusive não conseguia no mercado, né? E o mercado é formado por pessoas, mas é tudo voluntário, né? O mercado são trocas voluntárias. E aqui nós podemos também levar um ponto com relação ao que é política, né? Você vai ver alguns pseudo-intelectuais, né, inclusive do Espírito Santo, alguns políticos que, né, por meios políticos, tráfico de influência, conseguem cargos por exemplo, na presidência do BANDES, né, do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo, falando que política é a disputa de poder, né? E não é bem assim. A política, ela semanticamente, ela seria, né, como reciprocidade. E reciprocidade você encontra no mercado, porque as partes de lados contrários chegam a um consenso, isso resulta em compra e venda, e voluntariamente transacionam, né? Trocam um bem que tem por um bem que o outro tem que ele não tem no momento, ou não consegue produzir. Isso é política. Essa ideia de colocar política como disputa de poder, na verdade, é uma forma de uma cortina de fumaça, né, de distração para a sociedade, assim como tem um pão e circo, né? O carnaval, você vê
todo ano fala que bateu recorde de arrecadação, de receita. Então por que ele tem que ser subsidiado pelo Estado? Ué, se ele tem uma receita, separe uma parte, uma fração da receita para reinvestimento no próprio evento. Mas não, outras pessoas que muitas vezes nem vão para esses eventos gratuitos, né? Entre aspas, não existe almoço grátis, pagam pelo aquilo que não escolheram, né? Não querem. Então, então política, essa forma de dizer que é disputa, né? De poder, né? Você entende isso aí como quando dizem isso aí, como uma forma de dizer que um é diferente do outro, né? Você vê que na verdade os políticos, eles são na verdade um revezamento de poder, né? Uma alternância de poder. Como bem lembrado por Hope, né? O Estado, no Estado, né? O político, ele é nada mais alguém que captura, né? Captura assim, recursos da sociedade sobre a alegação de bem-estar social. Que sabemos que isso é para curto prazo, porque ele sabe que ele não tem um longo prazo nem para ele próprio, nem para os seus, inclusive componentes da sua família, diferentemente da monarquia, por exemplo. Então, dentro de uma ideia de Estado, como a colocada até então, o Estado com monopólio da força e da coerção, o político ele tem alta preferência temporal para pessoas que têm alta preferência temporal, ou seja, é de curto prazo. E quando ele diz que existe política de estados, né, que não é política de governo, na verdade é uma forma dele tentar cativar as pessoas para dizer que ele é humanista. Já sabemos muito bem o que os humanistas fizeram com o mundo, né, ao longo de séculos e das últimas décadas, né? Fizeram o quê? Criaram agências reguladoras, órgãos sobre a alegação de preocupação do meio ambiente, quando na verdade, no final das contas, vemos que é uma forma de mais regulação, arrecadação e para que eles gozem de privilégios, viagens, como por exemplo, né, a, a esposa do presidente da República aí que viaja ao mundo, né, às custas da sociedade, esbanjam o dinheiro da população, eventos ridículos como da COP30, entre outros, né? E você vê quando eles fazem reuniões sobre questões climáticas, eles em vez de fazer online, já que já há algum tempo existe essa opção, né, de reuniões, mas fazem o que? Pegam um avião, viajam, né? Inclusive o governador do Espírito Santo viaja para outros países com dinheiro, né, roubado da população, quando ele poderia ter feito a reunião online. Mas não, ele conhece o mundo, viaja o mundo, né, usufrui dos recursos arrecadados ou roubados da sociedade, a dizer que é em nome da sociedade, né? E outra questão também, que
sobre a questão do poder coercitivo do Estado, né? O Samuel Coque em terceiro, enfim, como opção, né? A contra-economia, que você tocar a sua vida de maneira alternativa e paralela ao Estado, tá? Então, você já percebeu aí que democracia, né, é a ditadura da maioria, tá? Porque o Estado e seus agentes corruptos e corruptores, eles capturam, né, essa maioria que tem a mentalidade de escravo para fazer validar, né, as suas tais supostas, no caso, suas supostas boas intenções, tá? E se você precisa de um papel rabiscado de um político por meio de leis que você tenha a sua liberdade, então você não está tendo liberdade, você está tendo uma concessão do Estado para que você pensa que é uma liberdade, tá? Enfim, é isso. O Estado, ele não te devolve, não te dá nada aquilo que ele já te roubou em alguma etapa, em algum momento da sua vida, em alguma etapa da sua vida, ou vai te roubar ainda mais. Você paga imposto, né? Antes mesmo de você receber, quem trabalha como assalariado, né, o seu salário, você paga imposto no consumo, você paga imposto até usar um bem que você já pagou imposto ao comprá-lo. Você paga imposto até quando você morre, porque na transmissão de bens, né, você ainda está pagando imposto, embora um herdeiro seu que vai, né, disponibilizar isso, mas isso já fica para o Estado, né? Então você paga imposto para tudo, né? E o nome já diz imposto, porque se fosse algo bom, não teria o nome imposto, né? Então aquilo que não é voluntário, né, de maneira aceita entre as partes, inclusive com cláusula de saída, né, ou cláusula assim, sem cláusula de saída, né, que acontece no caso do Estado, mas se te permite sair, né, sem sofrer coerção do Estado, então aí não seria imposto, né? Pois bem, então é isso aí. A direita